O excesso de ordens estatais e impostos matam a iniciativa humana, o que, por sua vez, prejudica toda a sociedade. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se pararmos para refletir sobre os serviços que usamos no cotidiano, percebemos que a grande maioria deles são empreendimentos totalmente privados, mesmo que alguns sejam gratuitos. Praticamente todas as pessoas usam o Google, o YouTube, as redes sociais, compram TVs, computadores, smartphones, usam roupas e calçados e até têm contas bancárias totalmente digitais. No passado, ligações feitas de um país para outro era algo caro e complicado. Hoje é algo simples e sai até barato às vezes. Tudo isso, para quem apenas consome, é algo trivial. Porém, para quem trabalha neles, significa esforço, planejamento e muito estudo. E a iniciativa desses indivíduos mudou para melhor a qualidade de vida de toda a sociedade. E o ponto mais importante disso tudo é que a iniciativa partiu de pessoas comuns, empreendedores, não de ordens estatais visando o bem da sociedade. Elas em nenhum momento foram obrigadas a criar algo de útil para os outros, mas fizeram mesmo assim, porque isso poderia ser recompensador se tivessem sucesso e recebessem seus lucros. No nosso dia a dia, praticamente tudo que usamos foi feito por alguém querendo lucrar. E isso não é algo ruim, muito pelo contrário, é bom. Se você pensa diferente, então imagine a sua rotina tirando tudo aquilo que foi feito por indivíduos querendo lucrar. Se fizermos isso de verdade, não deveríamos usar quase nada do que temos acesso, desde tecnologias mais avançadas presentes nos celulares, computadores e TVs, até os calçados. Só sobraria as coisas que nós mesmos fazemos e as coisas dadas por caridade. Mas será que isso seria algo bom? A sociedade com certeza iria regredir a um nível de subsistência e entraria em colapso. A verdade é que boa parte das coisas que apreciamos não foram feitas por caridade. O empreendedor, ao final das contas, acaba gerando muito mais valor do que aquele que faz apenas doações, pois ele cria negócios e produtos que melhoram a vida de milhares de pessoas, além de gerar empregos, o que aumenta o padrão de vida de todos. Os homens de negócio, na verdade, tentaram usar a criatividade para dar algo de bom para outros no mercado. E como já disse, isso não é dever, é uma ação espontânea. Ninguém é obrigado a oferecer nada a ninguém, assim como ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém. Mas as pessoas negociam porque é benéfico para elas. E isso pode parecer simples, no entanto, tem consequências profundas porque é nesse sistema onde os indivíduos usam todas as suas habilidades para criar algo de bom, sem que ninguém seja obrigado por isso. É num sistema econômico livre que a humanidade consegue funcionar melhor. O lucro, ao contrário do que muitos pensam, proporciona uma melhor qualidade de vida, pois é a melhor forma de motivar as pessoas a serem úteis para outras pessoas. Só o lucro traz os melhores incentivos para aqueles que desejam buscar melhorias e aumento de produtividade. Ao reconhecermos esse fato, percebemos que muitas coisas que usamos cotidianamente são frutos da iniciativa de indivíduos que não tinham nenhuma obrigação de tomar essa atitude, mas foram motivados pelo lucro. Por isso, é um erro achar que tudo que conseguimos comprar com dinheiro é algo que sempre teremos acesso. Não é. Do outro lado da moeda, por trás das criações que usamos, existem indivíduos que trabalharam muito e, mais uma vez, para enfatizar, fizeram isso porque queriam, não porque algum político mandou. Alguns podem achar estranho essa palavra, porém, o significado dessa palavra não é simplesmente trabalhar de graça, e sim a ação de fazer uma escolha consciente sem ser forçado por outra pessoa. Por isso, deveríamos ser gratos aos empreendedores que criam coisas úteis, pois graças a eles nossa vida é um pouco melhor. Então, é um verdadeiro tiro no pé condenar os milionários ou bilionários como se todos eles fossem parasitas ou responsáveis pelos problemas sociais, como a esquerda política propaga. São os empresários e os trabalhadores comuns que sustentam a sociedade e o próprio Estado. O setor parasitário não está na economia de mercado capitalista, está no setor político, que se sobrepõe pelo uso da força, vivendo da energia produtiva de uma grande massa de trabalhadores.
Se pensarmos pela ótica socialista, veremos cada serviço que usamos como algo dado, como se fosse plantado em uma árvore mágica, e esquecemos que foi alguém que fez pensando em ganhos pessoais. Assim podemos confundir o trabalho de outra pessoa como um direito garantido, como é tipicamente comum em pessoas infantis pensarem. Ao invés de sermos consumidores, passamos a agir como reis, ou como uma criança mimada, que quer tudo na hora e não importa como. Mas não é assim que as coisas funcionam. Assim como ninguém é obrigado a fornecer algo de bom aos outros, ninguém tem o direito de querer o fruto do trabalho de outras pessoas de graça, já que isso seria escravidão. Porém, adivinha o que o Estado faz? Ele transforma serviços em direitos e quando ele faz isso, ele tem apenas duas alternativas. A primeira é fazer com que o indivíduo produtor vire um servo das pessoas que receberão o direito, ou seja, que trabalhe de graça para os outros, só que isso não funciona porque, obviamente, é escravidão. A segunda alternativa, que é adotada hoje em dia, é que o Estado, com o dinheiro dos impostos, subsidia a atividade daquilo que, em tese, virou um direito. Essa alternativa é aparentemente menos pior, porque ninguém está sendo forçado a nada, mas isso não é verdade, porque as pessoas são forçadas a darem o seu dinheiro na forma de impostos para essas atividades que talvez não pagariam por livre e espontânea vontade, ou não usariam tanto assim. E não para por aí. Se existe uma regra para tirar o entusiasmo das pessoas é torná-las dependentes, é tirar as responsabilidades delas e dá-las ao Estado. Porque um empreendedor que não depende do dinheiro dos clientes vai se preocupar com a melhoria do seu serviço se no fim do mês ele vai ganhar dinheiro de qualquer forma. Por isso que, não é por acaso, os serviços feitos pelo Estado são muito piores que os da iniciativa privada, já que eles não precisam se preocupar em gastar dinheiro e agradar ao consumidor final, ou seja, eles não precisam trabalhar para lucrar. E isso não vale só para os serviços públicos, mas para qualquer serviço que o Estado subsidie. Entretanto, alguns podem argumentar que o lucro não é a única coisa que motiva a ação das pessoas. Sim, isso é verdade. Existem muitas coisas úteis que foram criadas por indivíduos que tomaram iniciativas sem esperar lucrar com isso. Geralmente eram pessoas apaixonadas por criar algo ou pela área que estudam. Existem diversos software open source, o Mozilla Firefox e o Bitcoin são exemplos. O jogo Tetris foi criado na União Soviética, o que obviamente significa que o criador do Tetris fez o jogo por livre e espontânea vontade. Nunca que os burocratas que apenas seguem e dão ordens fariam isso, eles não têm criatividade para tanto. O fato de coisas boas terem sido criadas sem visar lucro não significa que o lucro é algo ruim e que deve ser substituído pela ação sem fins lucrativos, e sim que a livre iniciativa e a criatividade humana são um dos maiores bens que a humanidade pode contar. Ela pode até acontecer naturalmente, só que ela dá muito mais frutos em um ambiente favorável que a recompensa com os maiores ganhos. Um fato é que esse ambiente com certeza não pode ser controlado pelo Estado, e se for controlado pelo governo, com certeza deixaremos de viver em um mundo onde podemos contar com o trabalho voluntário de outros, e viveremos em um onde somos apenas servos que temos o privilégio de recebermos o péssimo serviço do Estado. Imagine o quanto de inovação poderia existir na União Soviética caso os russos pudessem lucrar com suas ideias. O Tetris não é um exemplo que refuta o lucro, muito pelo contrário, ele deveria fazer pensar o quanto de coisas boas deixaram de ser feitas devido às restrições econômicas. Por isso que o intervencionismo e as taxações são ruins, já que tiram o ímpeto que os indivíduos teriam caso fossem recompensados por seus empreendimentos. As pessoas se acomodam, pois a única função delas é fazer o que o Estado pede, já que fazer mais que isso não traz vantagem alguma. Daí a importância da livre iniciativa, pois toda a quantidade de serviço que temos à disposição não surgiu de uma ordem estatal, e sim da ação voluntária movida pelas ideias e sonhos dos visionários. O lucro, ao contrário das narrativas da esquerda, é o principal responsável pela abundância que vivemos, e quando deixamos de reconhecer isso, podemos cair na ilusão de acreditar que as coisas surgem do nada, e podemos até achar que o planejamento estatal poderia substituir a livre iniciativa. Mas isso já se provou falso. O socialismo tentou fazer com que tudo fosse feito a partir de ordens estatais e o resultado foi um fracasso.
Milton Friedman tem uma frase que resume em poucas palavras tudo o que foi dito até agora. As grandes conquistas da civilização não vieram de escritórios do governo. Einstein não construiu sua teoria por ordem de um burocrata. Henry Ford não revolucionou a indústria automobilística dessa forma. Em outras palavras, é uma grande ilusão achar que será o Estado o principal responsável pelo progresso da humanidade. Muito pelo contrário, ele é o grande obstáculo. A ordem vinda dos burocratas não irá melhorar a vida de ninguém. O que vem mudando a humanidade para melhor é a ação voluntária dos indivíduos. Muito mais do que o resultado de um planejamento central e hierárquico, os grandes avanços da humanidade são resultado de planejamento e dos sonhos de indivíduos, que tiveram iniciativa e liberdade para concretizá-los. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lucas 2022, revisado por historiador libertário e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!